Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 23 de setembro do ano da graça de 2022. E ao terminar esta semana também das nossas reflexões pela manhã na palavra, e lembrando mais uma vez e trazendo à nossa mente o versículo do Salmo 119, 105, que a palavra é luz para os nossos pés, ilumina o nosso caminho, conduz os nossos passos. Queria hoje mais uma vez trazer ao nosso coração algo que partilhava no domingo, lembrando que certamente este caminho, este lugar onde nós vamos colocar os nossos pés, muitas vezes são lugares absolutamente desconhecidos e improváveis para nós. Quando nós conduzimos as nossas vidas, colocando os nossos pés aonde Deus deseja, onde Deus quer, onde Deus tem determinado, certamente, muitas vezes, se não todas, vamos enfrentar o desconhecido, vamos enfrentar o que não conhecemos, vão ser, sem dúvida nenhuma, passos de fé. Pensando nisso, há um momento no início da história da Igreja que eu creio que é para nós um bom exemplo. Quando chegamos ao início do livro de Atos e percebemos o início da atividade da Igreja, particularmente dos discípulos, percebemos, e há sempre aqui um protagonista muito presente, que é Pedro, percebemos como, de facto, caminhar dessa forma é levar a nossa vida a lugares que nos podem trazer algo que nós não conhecemos, nos podem trazer dificuldades até, mas será sempre um passo de fé. Pedro era um pescador, Pedro era um homem iletrado, era reconhecido por isso. Não era um pensador, não era um homem de comunicação. O que vemos logo no início da atividade da Igreja, nos primeiros capítulos, é Pedro a ter um protagonismo também no que diz respeito à comunicação. O capítulo 3 começa registrando um milagre, porque essa também é outra marca da vida da Igreja. É porque quando caminhamos pelos caminhos que o Senhor tem preparado para nós, coisas sobrenaturais vão acontecer. Registra isso, mas depois registra Pedro no templo a pregar, a anunciar e a declarar e a apresentar uma mensagem de arrependimento, também de confronto, é verdade, para aqueles que ali estavam, que sendo judeus faziam parte do movimento e daqueles que determinaram a morte do Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam de entender que essa morte teve um propósito, tinha um propósito e tem um propósito. Mas como bem sabemos, na sequência disso, Pedro e João são presos. No capítulo 4 vemos isso. Pedro e João são levados ao Sinédrio e perante eles voltam a reafirmar a sua determinação. Eles são admoestados a que não continuem a pregar esta mensagem. O versículo 18 do capítulo 4 é claro: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Como bem sabemos, isto não aconteceu, e no capítulo 5 já encontramos mais uma vez Pedro a desobedecer a esta ordem, realizar milagres e a agir e a colocar o pé onde Deus o tem determinado. E eu queria chamar para nós a atenção daquilo que acontece depois no versículo 29, na sequência desta prisão. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas esta obediência, obviamente, esta colocação deste pé no lugar onde Deus está a mandar-nos colocar, onde a palavra nos conduz, obviamente vai trazer dificuldades. E o que aconteceu foi que eles foram novamente presos. No versículo 40 diz, do capítulo 5, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-nos que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram.
E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Este exemplo é tão bom para nós podermos perceber que, de facto, colocar o nosso pé onde a palavra nos conduz a colocar, ou seja, em obediência, segundo os propósitos de Deus, certamente nos vai levar a lugares e a situações desconfortáveis para nós, inesperadas, improváveis mesmo. Algumas delas nós, se calhar, até nos consideramos impreparados, porque não nos sentimos prontos para esta jornada. Aliás, isso é algo que até pode acontecer à nossa volta. No capítulo 4, só lembrar que na sequência do discurso de Pedro e João perante o Sinédrio, no versículo 13 diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A presença de Jesus na nossa vida e o nosso colocar do pé no sítio, no lugar onde Deus tem preparado para nós, certamente nos vai levar a viver o sobrenatural. Milagres vão acontecer, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ser levados a fazer e a dizer coisas para as quais não estamos preparados. Certamente seremos levados a circunstâncias desconhecidas, até assustadoras, mas este é um passo de fé que nós temos que tomar e temos que o fazer em plena confiança que, de facto, o Senhor está connosco e é Ele que está a dirigir. Aliás, sobre isso falaremos no próximo domingo. Amados, espero que possamos sentir motivados a colocar o nosso pé lá no lugar certo, no lugar que a palavra nos manda colocar, mesmo quando esse lugar é um lugar desconhecido, improvável, mas temos que o fazer num exercício de fé, porque o Senhor é o Senhor que está determinado. Um grande abraço, um dia muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração, orando uns pelos outros, que o Senhor nos dirija e conduza. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.